Você sabe, depois da vinheta tem informação de Inter aqui no canal Som da Repórter. O Colorado está na zona de rebaixamento. O que a direção falou sobre o tema após a partida? Dirigente discorda de repórter. Vamos trazer também a visão e a solução do Inter para esse problema. E mais, atletas que falaram após esta derrota e esse vexame no Campeonato Brasileiro. Você confere tudo isso depois do like nesse vídeo, se inscrever aqui no canal e ativar as notificações. Sem mais delongas, bora falar de Inter. Vamos lá, pessoal, infelizmente para falar de uma derrota do Internacional contra o Atlético Mineiro e principalmente as consequências desta derrota, que coloca o Inter na zona de rebaixamento, 17º colocado, e vai permanecer assim por mais um mês. O Inter que volta a jogar apenas exatamente daqui a um mês contra o Vitória da Bahia pelo Campeonato Brasileiro no estádio Beira-Rio. Mas até lá, o recesso por conta da parada para o Super Mundial. Pois é, eles conseguiram terminar o recesso, a pré-recesso, na verdade, na zona de rebaixamento. E eu quero aqui, pessoal, fazer um resumo do que foi dito pelo Roger, pelos dirigentes e por alguns jogadores que falaram após esse constrangimento que o Inter viveu na Arena MRV. Estive presente, estou aqui ainda em Belo Horizonte e trago os detalhes para vocês. O técnico Roger Machado pareceu incomodado em muitas perguntas da entrevista coletiva. Falou sobre o desempenho da equipe, disse que o Inter talvez merecesse uma melhor sorte na partida e não acha que os três volantes são a causa do problema do Inter. Até houve um princípio ali de debate na entrevista entre o Alexandre Ernest, repórter do Vozes do Gigante, e o técnico Roger. O Roger se incomodou um pouco com a expressão utilizada pelo Ernest na pergunta, questionando justamente o sistema dos três volantes e algumas contradições, segundo o Ernest, do Roger Machado em seu discurso, o que de fato faz um pouco de sentido. O Roger acredita que o Inter vai se remobilizar no Campeonato Brasileiro, assim como fez na última temporada com o próprio Roger no comando. A diferença é, o Inter hoje tem 3 competições, na época tinha uma, por isso é mais fácil se recuperar apenas jogando o Campeonato Brasileiro. O Inter se colocou numa bela de uma enrascada, essa é a verdade que eu preciso dizer para vocês aqui no canal. O Roger também não acredita que o Inter está desmobilizado no Campeonato Brasileiro. Essa foi a minha pergunta, inclusive citando a ausência dos dirigentes do Inter já em 2 partidas do campeonato. O presidente Barcelos não esteve contra o Fluminense nem contra o Galo, D'Alessandro muito menos. Mazuco contra o Fluminense e ontem aqui em BH apenas Mazuco e Bisol estiveram com a delegação, os dirigentes do Inter em outros compromissos profissionais, pessoais, enfim. O Roger não acha que isso é um problema e que tem refletido dentro de campo. É aquela coisa, né, pessoal? Talvez o que parece é mais importante do que de fato é. Talvez realmente não faça tanta diferença dentro de campo a presença dos dirigentes no ambiente, mas que denota uma falta de compromisso, de comprometimento e de foco do Inter no campeonato, isso não dá para negar. Se fosse uma semifinal de Libertadores, umas quartas de Libertadores, duvido que os dirigentes não estariam com a delegação. Mas era um jogo de Campeonato Brasileiro, então tá aí, tá explicado talvez essa falta da presença desses dirigentes aqui em Belo Horizonte. Falando agora, pessoal, sobre o José Olavo Bisol, que deu uma entrevista também na zona mista aqui da Arena MRV e discordou da primeira pergunta da entrevista sobre a utilização dos 3 volantes. E a gente confere aqui no canal. Não colocaria como um esquema ou a forma de jogar do Internacional nesse momento para colocar como fundamental para o resultado que a gente está colocado hoje. É importante a gente olhar o histórico das coisas, como a gente iniciou o ano, qual foi o planejamento que a gente colocou e deixando muito claro para a nossa torcida que daríamos todo o nosso potencial para ganhar o Gauchão, e isso pagamos um preço caro, é verdade. Nos colocamos nesse processo de início do Campeonato Brasileiro e também nas Copas como sendo um período de 60 dias jogando tudo que a gente podia jogar para chegar agora, nesse momento, com capacidade de estar classificado nas duas, e conseguimos isso com êxito.
mas não conseguimos atingir nosso objetivo, que era não se distanciar do pelotão da frente, e nos deixa hoje numa condição, evidentemente, de preocupação e, de certo modo, constrangido por nossa torcida. Nessa resposta, inclusive, o Bisol cita para ele um dos principais motivos para o Inter estar nessa má fase e na zona de rebaixamento. O Inter disputa 3 competições e deu um foco muito grande no Campeonato Gaúcho, colocou uma energia muito grande no Campeonato Gaúcho, se desgastou já no início da temporada e isso acabou gerando aí um efeito cascata. O Inter chegou cansado para muitos jogos, com jogadores lesionados. Então esse é o diagnóstico da direção colorada. Inclusive, depois dessa fala, eu perguntei ao José Olavo Bisol se valia tanto a pena assim o Campeonato Gaúcho, valia tanto assim colocar energia no Campeonato Estadual. Tudo bem, o Inter venceu, parabéns, era obrigação. Agora, o Inter tinha objetivos maiores na temporada e, principalmente, o Inter não pode brigar contra o rebaixamento no Campeonato Brasileiro, tendo o elenco que tem e tendo o investimento que tem. Então o Bisol deu essa explicação sobre o mau momento vivido pelo Inter e na sequência usou a palavra remobilização. O Inter, pessoal, está apostando todas as suas fichas nas 4 partidas que tem do Campeonato Brasileiro antes da partida contra o Fluminense pela Copa do Brasil. O Inter volta depois do recesso, tem 4 jogos pelo Brasileirão e o Inter está se apegando totalmente nisso, nesses 4 jogos de uma sequência positiva para sair da zona de rebaixamento. É algo muito perigoso, o Inter está num discurso confortável, o Roger utilizou, o Bisol utilizou e o ambiente do Inter parece não ter sentido ainda a gravidade da situação. E isso eu consegui sentir no bastidor e no ambiente do Inter em Belo Horizonte. Os jogadores poucos falaram na zona mista após essa derrota. Inclusive trago aqui um dos poucos que falou, o Rafael Borré, que destacou para ele esse momento incômodo de estar na zona de rebaixamento. Estamos golpeados, el equipo queda golpeado, queríamos cerrar bien este Brasileirao, queríamos quedar mejor en la tabla, porque sabemos de la importancia para nosotros de todos los torneos y bueno, lastimosamente no se pudo conseguir ese objetivo. Entre nosotros hablamos que es momento de que trabajemos fuerte, de que volvamos mejor, de que nos enfoquemos bien, porque hay que darle la importancia al Brasileirao de lo que es y de lo que significa para nuestra gente y lo que trae la historia de este club, que es un club inmenso y que no merece estar en ese lugar donde estamos hoy en día. Outro jogador que também foi aos microfones foi o goleiro Antony. Eu não vou colocar aqui para vocês no canal, mas o Antony também destacou esse mau momento, disse que é inaceitável o Inter estar nessa condição no Campeonato Brasileiro. Os 2 únicos jogadores que falaram na zona mista, o resto nada, passaram reto, direto para o ônibus. O Inter, que já está novamente em Porto Alegre, pegou um voo durante a madrugada. Colorado que só volta a treinar daqui 15 dias. Terão 15 dias de férias, depois voltam no fim do mês a treinar e no dia 12 de junho o Inter volta a campo pelo Campeonato Brasileiro contra o Vitória, jogo para vencer em casa no estádio Beira-Rio. A boa notícia, talvez a única, é que o Inter, além de ter uma janela de transferências onde pode e deve contratar reforços, já falei sobre isso aqui no canal, tem o Alan Benítez contratado, vai vir volante, camisa 5, depois eu tenho uma informação, inclusive, tô apurando ainda uma informação, mas devo trazer à noite aqui no canal para vocês. Então tem muita coisa ainda para acontecer. Tem jogadores que vão voltar do departamento médico, tem Rocher, tem o próprio Mercado, tem Carboneiro, tem Vitor Gabriel, enfim, vários jogadores também vão reforçar esse elenco nessa disputa que não era para ser a do Inter, mas parece que vai preocupar bastante, que é a luta contra o Z4 do Campeonato Brasileiro. Até uma informação que eu colhi nos bastidores conversando com uma pessoa do Internacional. O Inter está comparando a sua situação com a do Atlético Mineiro. Na última temporada, o Galo estava vivo em todas as Copas, chegou na final da Libertadores, chegou na final da Copa do Brasil
e para isso teve que abandonar o Campeonato Brasileiro, mais ou menos o que fez o Inter, e lutou contra o rebaixamento. Até, se não me engano, a última rodada o Atlético tinha uma pequena chance de cair, não foi o que aconteceu. Mas o Inter está justificando esse mau momento com as outras competições e acho que isso pode ser perigoso. Porque, olha, o Inter teve uma semana aí para treinar durante a data FIFA, não tinha nenhuma outra competição e mesmo assim perdeu para um time, olha, que não joga muita coisa não, o Atlético Mineiro do técnico Cuca. Tá certo, pessoal? Volto nesta noite para a gente atualizar o Inter, vai ter informação nova certamente, vou apurar muita coisa ao longo desta tarde. Estou voltando para Porto Alegre e o vídeo da noite já será no nosso estúdio tradicional para a gente falar de Colorado aqui no YouTube, tá certo? Deixa o teu like nesse vídeo, se inscreve aqui no canal, me ajuda nessa, também ativa as notificações, indica o canal para aquele teu amigo, amiga colorada, aquele teu parente, aquele teu colega de trabalho, porque vai me ajudar bastante, tá certo? Um abraço e eu volto na próxima!